O que se percebe é um movimento de contracorrente a essas ideias, um saber que em nada liberta. Precisamos falar sobre racismo institucional, os assédios que ocorrem e são escondidos para que não afete a imagem da universidade, a relação de poder que se estabelece entre discente e docente, a saúde mental dos universitários e os acessos ao ensino superior, que vem em um contexto de extrema vulnerabilidade psíquica e social. Precisamos tirar os panos para o micro e macro violências que acontecem nesse sistema educacional e seletivo e que, por vezes, desumano. Quais profissionais estamos formando? Que tipo de profissionais seremos? Convido agora a mesa até o Brandon. Só um momento. Vale? Pronto. Obrigado. Convido a mesa até o Brandon, homem trans, ativista das causas do movimento negro, feminista e LGBT, com ênfase em transgeneridade, estudante graduando em Ciências de Computação pela UFBA, membro do coletivo de Trans pra Frente e pela banda Trans Batucada. Lindo! Lindona! Quero também apresentar rapidamente o Jorge Luiz, que está a caminho, tá? Que ele é técnico em Química pela Escola Técnica Federal da Bahia, graduando em Farmácia Química pela UFBA, mestre em Análises Clínicas Bioquímica pela USP, funcionário concursado da UFBA, 1 ano de Filosofia pela UXAL, 1 ano e meio de licenciatura de Teatro pela UFBA, ex-aluno do Direito da UFBA, ex-aluno da Escola de Teatro Macunaíma, em São Paulo, autor da peça teatral No Topo, autor de diversas canções e aluno de violão e teclado, percussão e canto. Bom dia, gente, a todos e a todas. Eu agradeço ao convite, né, da equipe aí, por tentar abrir, né, dar essa oportunidade de abrir esse diálogo. Estou aqui para falar um pouco sobre a questão dos poderes institucionalizados, que essa questão mesmo que Rafa começou falando, né, que nem sempre o saber ele vai trazer a emancipação. E aí, quando nós falamos de poderes institucionalizados, eu trago aqui um breve resumo de como vai ser a minha fala, que vai ser sobre a questão das implicações das violências institucionalizadas. E quando nós falamos de transfobia de violência institucionalizada, a gente precisa enxergar a transfobia enquanto uma opressão, né? Que ela é estrutural e estruturante. Enxergando isso, esse é o ponto de partida para que a gente possa estar falando sobre as violências institucionais, principalmente no que se diz respeito à transfobia, né? E identificar essas transfobias, ela é o primeiro passo assim que a gente consegue ver para poder erradicá-las, né? Se a gente não conhece o problema, a gente não tem como ter um foco para tratá-lo. Então é bem nesse sentido que eu faço minha fala aqui hoje, para a gente poder refletir sobre essa transfobia, como ela ocorre na instituição, nas instituições, e como é que a gente pode trabalhar de uma forma contrária para fazer com que elas, aos poucos, né, vá deixando de existir. Um pouco sobre mim, ele já falou, né, Rafa já falou aqui, eu sou estudante de Ciência da Computação pela UFBA. Não tem muito a ver com a questão de gênero, né, até porque isso também é um desdobramento da própria questão da transfobia institucionalizada. Nós, enquanto pessoas trans, muitas vezes nós somos chamados para falar apenas de gênero. Eu sou técnico em informática, eu sou graduando em ciência da computação, mas a única oportunidade que muitas vezes eu tenho é para falar de gênero, porque para a sociedade é somente para isso que eu sirvo, né? Eu não posso falar sobre rede, CCPP, não posso comentar nada sobre minha formação. A única porta, né, que se abre para mim nesse momento é sobre a questão de gênero. Aí já fica uma coisa para a gente refletir, né?
Como eu disse, é importante que a gente veja a transfobia enquanto uma opressão, para que a gente entenda de que forma ela se constitui nos espaços que a gente frequenta, né, como uma violência institucional. E aí, eu e minha esposa, aquela linda ali, ela é uma mulher trans, nós somos um casal transcentrado, para quem não sabe a expressão, ela é cunhada para explicar uma relação entre duas pessoas trans. Eu sou um homem trans, ela é uma mulher trans, minha esposa, e nós somos um casal transcentrado. A gente conversando nos nossos chazinhos de manhã, porque quando a gente já acorda falando de transfobia, dessas coisas. E aí a gente falou, vamos montar um esqueminha assim para ver como a gente consegue explicar que se dá, né, essa violência institucional para as pessoas, com foco nas pessoas trans. E aí ela brilhantemente falou, né, vamos montar essa intersecção aí e falar sobre os pilares da violência institucional. Aí aqui, no meu canto direito e no canto esquerdo de vocês, tem a norma, né? Que o que seria essa norma são as regrinhas básicas que toda instituição tem. Por exemplo, o Tribunal de Justiça tem: mulheres podem entrar com tal roupa, homens podem entrar com outra roupa. Aqui se dá esse quesito, que é a norma, né? Aqui também tem as normas, né? Toda instituição tem sua norma. Essa norma, ela vem e também retroalimenta o juízo de valor, certo? Que cada indivíduo tem e traz consigo. O juízo de valor, que são aqueles pensamentos que a gente traz da nossa formação, de casa, né? Tudo aquilo que a gente traz como o capital cultural da gente, né? São esses juízos de valores que vão construir essa norma, ao mesmo tempo que essa norma, quando construída, vai influenciar no juízo de valor de cada sujeito, certo? E aí essa norma e esse juízo de valor junto vão formar a conduta do profissional diante da instituição, né? E o que a gente chama, muitas vezes, o que constrói a violência nas instituições são as condutas. E aí, exemplo de conduta, a gente tem vários, né? Teve um dia desses mesmo que saiu aí pela internet, um segurança que estava impedindo o menino, por exemplo, de comer num fast food, enfim. Essa conduta dele aí vem disso, né? As normas que foram impostas para ele junta com o juízo de valor que ele carrega, né? Que tem um pouco de tudo aí. Focando nas pessoas trans, eu trouxe basicamente 3 eixos. Está meio desconfigurado aqui o slide, isso aqui era para ser aqui deitado, né? Para mostrar cada uma. Que influenciam principalmente a gente, né? Enquanto pessoa trans. Os 3 principais eixos que vão atravessar a gente aí. O primeiro é a questão da educação. Que a priori, né, todo indivíduo ele tem um contato principal com a família, né? Que é quem vai lhe dar um suporte inicial de conhecimento para você ser e estar no mundo. Que nós, pessoas trans, geralmente já temos o primeiro impacto, né, nessa instância, que é a da família. Que vai dizer muitas vezes para a gente que a nossa forma de existir é a errada, né? Aí eu separei aqui, nesse caso, a educação como família, mas também como escola-universidade, né? Que é um outro campo também que a gente vai ter de formação, que a gente vai aprender, né? E que muitas vezes também vai dizer que a nossa existência ela é errada. A saúde, que também vai excluir a gente muitas vezes desses espaços, nós enquanto pessoas trans, por dizerem que nossos corpos não são pertencentes àquele lugar, porque na universidade, por exemplo, um exemplo básico da minha vida, eu e muitas pessoas trans já chegamos aí a endócrinos que chegam pra gente, mesmo formado, tem especialização para atender, trabalhar com hormonioterapia, mas vai chegar pra gente e vai dizer que não sabe trabalhar com isso, né? Eu já ouvi isso de um endocrinologista metabologista, ou seja, a área dela específica é trabalhar com hormonioterapia, mas ela não sabe trabalhar com o meu corpo. Quer dizer, que corpo estrangeiro é esse que eu tenho, que ela não sabe lidar, uma pessoa que foi formada, né, para lidar com os corpos, tantos, mesmo enquanto um corpo cis, né, um corpo de uma mulher ou de um homem cis, né, qual a diferença tamanha que o nosso corpo trans tem para que essa pessoa precise de um curso de extensão para poder tratar os nossos corpos, né? Aí começa
essa questão da exclusão dos nossos corpos na saúde. Ele já começa aí do primeiro atendimento que o profissional diz que não é capaz de tratar a gente, de acompanhar a gente. E a questão do trabalho. Isso aqui, minha esposa, ela tem total propriedade para falar disso, que passou uma dificuldade muito grande, né? Recentemente, no trabalho dela, com questão da própria utilização do nome, né? Nome social, que as empresas ainda têm muito que aprender, né? Sobre isso, que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a questão do nome social. E essa dificuldade é encontrada pela maioria de nós. Quando primeiro que a gente não consegue, e aí eu trago alguns dados depois aqui, acessar esse mercado. E quando a gente consegue acessar o mercado de trabalho, as nuances da transfobia, elas vão pouco a pouco nos afastando desse ambiente. E aí esses três juntos, o que eles formam? Você se pergunta, para onde que essas pessoas trans vão? Se a educação delas é precária na família, né, na base e na escola, na saúde não há um atendimento de qualidade, e às vezes a gente nem é recebido nos espaços, e no trabalho a gente cada vez mais é excluído porque as demandas que a gente pede, muitas vezes aquele trabalho que está pautado na realidade cisgênera não vai nos compreender. Aí eu trago essas estatísticas para mostrar onde nós estamos, né, pessoas trans. 42% da população trans já tentou suicídio. É nesse lugar que estão as pessoas trans, né? 82% da população trans é acometida pela evasão escolar, ou seja, 80% da pessoa trans, 80% das pessoas trans não conseguem terminar o seu ensino, e eu estou falando de ensino básico, ensino médio, né? Não conseguem chegar ao menos na faculdade. E aí a gente tenta montar políticas para resolver isso, como na UFBA agora está sendo discutido, né? A questão da cota para pessoas trans na pós-graduação, mas como é que a gente pode colocar uma cota para pessoas trans na pós-graduação, sendo que essas pessoas não conseguem terminar nem o ensino médio e chegar na graduação, entendeu? É algo bom, que a gente está conseguindo um avanço, mas assim, a gente tem que pensar para além disso, a gente tem que pensar anteriormente, sabe? 82% das pessoas trans não saem do ensino médio, como é que a gente vai pressupor uma chegada delas à pós-graduação? E aí a UNEB está sendo, né, também uma pioneira, né, nessa discussão aqui na Bahia, pelo menos, e está conseguindo fazer essa implementação na graduação, que daí já melhora um pouco a situação. A gente já consegue fazer essa discussão no nível um pouco, né, mais de acordo com a realidade, né, com a nossa realidade. A expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. A gente sempre traz esse dado, né? Sempre traz para todos os lugares. Você olha para um lado, você olha para o outro e você se pergunta onde está a população idosa trans. Recentemente eu e Una fomos fazer uma palestra lá em São Francisco do Conde, e um amigo da gente estava falando sobre isso, que o projeto de pesquisa dele é voltado para a população idosa das pessoas trans, e que ele só conhecia uma. Quantas pessoas trans você conhece já é difícil de você perguntar. Hoje em dia talvez tenha um índice maior, mas quantas pessoas idosas trans você conhece? E aí quando a gente para pensar nisso, a gente vê que a gente realmente não conhece ninguém. Eu digo porque eu sou uma pessoa trans e eu não conheço uma pessoa idosa trans. Então, realmente você vê que esse dado aí ele só reflete a nossa realidade, né? Que a expectativa de vida das pessoas trans é de realmente 35 anos. Um caso muito forte aí que vocês, enquanto psicólogos, né, vão trabalhar muito e vão ver, é que a depressão, né, entre a população transgênera é muito alta, é de 60% que a nossa população tem, porque todos os dias a gente tem que estar enfrentando muitas dificuldades até para sobreviver. Um outro exemplo também, né, e isso enquanto um casal transcentrado a gente tem esse benefício de conseguir ver a opressão que o outro passa com mais facilidade, é que eu e Una, né, eu quando saio com ela, eu consigo observar muitas coisas que ela passa no dia a dia, e que desde o café da manhã para o jantar é muita coisa que acontece tortuosa, né, no dia dela. Eu digo mais dela porque assim, a partir do momento, né, da minha transição, as coisas começaram a ficar um pouco mais confortável para mim, porque as pessoas só começaram a me ler enquanto trans quando eu falava. Então, quando não precisava falar, você não sofre diretamente a transfobia, né? Eu não vou dizer que você não sofre indiretamente, porque você vai ver um momento ou outro uma pessoa sendo transfóbica, e aí você vai intervir, mas assim, diretamente chegou um tempo que eu não precisei mais, né, me colocar e passar diretamente isso. Então eu estou mais
passando isso com a vivência de Yuna. E aí um dia marcante para mim, por exemplo, foi quando a gente estava passeando, né, passando ali pela Lapa, e um rapaz fez menção, por exemplo, de um gesto obsceno para ela. E aí ela virou para mim e falou: "Tá vendo, amor, como as coisas acontecem? Como a gente sobrevive todos os dias. Eu estou aqui, eu trabalho." Ela na época estava também trabalhando, hoje ela não está mais. Ela: "Eu trabalho, eu estudo, passo o dia inteiro resolvendo as minhas coisas de família, mas ainda assim na rua, no imaginário popular, a gente sempre vai ser a prostituta da esquina, que vai ter, que qualquer um vai ter a liberdade de falar assim com a gente. A gente pode ser o que for, pode se formar enquanto advogado, pode estar andando na rua como juiz. Sempre no imaginário popular eles vão sentir essa liberdade para falar assim com a gente." E aí aquilo mexeu, ficou remexendo, né, dentro de mim, falando: "Poxa, que chato, né, você viver isso, porque enquanto você aparenta ser uma pessoa trans, a realidade é essa, que você vive hoje, pelo menos, né? O ideal da gente é que a gente não precise passar isso algum dia. Mas é essa. A pessoa vai passar, vai lhe ler enquanto trans, não importa o seu status social. A hierarquia cai naquele momento. Pode ser quem for. E aí eu tenho uma experiência também, né? Na UFBA, no serviço ambulatorial de lá, quando eu fui conversar uma certa vez, né, com uma enfermeira, e passei a situação, né, fiz a triagem total com ela, e chegou um momento que eu me senti afim, porque tem assim, tem um dia que eu acordo e falo: "Hoje eu saí para desconstruir alguém." Aí naquele dia eu saí para desconstruir alguém e escolhi ela. E aí eu falei para ela que eu era uma pessoa trans. Naquele momento eu fiz um estudo antropológico com ela. Eu falei: "Eu tenho certeza que vai acontecer aqui." E realmente eu tinha certeza e aconteceu. Naquele momento eu vi se desfazer qualquer muro que tinha ali entre ela enquanto enfermeira, né, a hierarquia dela enquanto enfermeira, que na sala o tempo todo permaneceu até o dito trans, né, entrar em jogo. E eu vi aquilo se desfazer e ela começou a me fazer perguntas, como, por exemplo, quando ela soube que eu tinha um relacionamento transcentrado, como, por exemplo, eu me relacionava com a minha esposa, sabe? E no momento que eu questionei, eu evidenciei aquilo para ela e eu falei: "Olha, você percebeu que a partir do momento que eu falei que eu sou trans, você se sentiu à vontade para perguntar certas coisas, que para você o meu corpo se tornou público?" Aí ela: "Ah, não, mas são perguntas estritamente científicas." Eu: "Com certeza, né? São científicas." Você pergunta isso para qualquer pessoa que entra aqui, né? Como é que ela se relaciona no quarto, sem motivo nenhum. E aí foi até um dia que depois, quando saí, Yuna até comentou comigo, disse assim: "Nossa, legal ela, né? Você não sabe o que eu passei lá dentro para desconstruir ela." A gente passa essas coisas mesmo. Mas enfim, o mercado de trabalho, como eu disse, cerca de 90% das pessoas trans não acessam esse mercado, né? E aí a gente dá ênfase para as mulheres trans, que em grande parte estão aí, né, trabalhando na prostituição. E o problema não é a prostituição, né? E sim ser ofertada apenas essa possibilidade de emprego para essas pessoas. E temos também outro dado, que é da questão da transição clandestina. Nós, enquanto pessoas trans, não achamos profissionais. Hoje em dia isso está melhorando, né? Até porque nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha para que isso venha a melhorar. Nós não achamos profissionais que virem para a gente e aceitem, né, que o nosso corpo também é uma possibilidade, né, de tratamento como qualquer outra pessoa. E aí 80% da nossa população precisa estar se hormonizando de maneira clandestina, precisa estar indo comprar medicamento em lugares ilegais, porque inclusive os próprios medicamentos eles não são pensados para os nossos corpos. A testosterona que eu tomo, ela não foi feita para um homem trans, para a transição de um homem trans, ela foi feita para os corpos cis, né? Inicialmente para os homens cis que tinham problema de reposição hormonal e que depois foi também utilizado pelos fisiculturistas, porque os fisiculturistas eles podem estilizar os corpos deles, né? Não tem CID vinculado a isso, eles podem. E aí depois nossa população, né, vendo a possibilidade, o potencial daquele remédio, que pegamos pra gente. Mas assim, não existe um medicamento voltado para realmente a terapia de pessoas trans. As mulheres trans tomam anticoncepcional, né? Então, a gente precisa repensar isso. Isso é uma forma de transfobia institucionalizada, né? Você tem ali a população, a demanda, mas você se nega, você fecha os olhos para aquela população e deixa lá eles se harmonizarem com o que tem aí, que é mesmo a clandestinidade que é reservada a eles. Eu trouxe um dado aqui, uma novidade. Sua instituição é transfóbica, sabia?
Toda instituição é transfóbica. A minha instituição, a UFBA, ela é transfóbica. A RUI é transfóbica. Toda instituição, ela é transfóbica. E trouxe esse questionamento. Você está preparado para isso? Porque a transfobia institucional, ela não vai se desmanchar sozinha. Ela precisa de um agente ali para estar cutucando e tensionando. E isso nem sempre vai estar voltado às pessoas trans, até porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas trans elas não conseguem nem acessar o espaço, né? E você não precisa esperar que uma pessoa trans chegue e tensione isso. Você pode estar fazendo o seu trabalho tensionando. E isso vai acontecer não só com pessoas trans. Lembrando que eu acho que isso aí é sensitivo. A gente vai conseguir interseccionalizar isso com outras realidades. Tanto que aqui eu trouxe, a gente não sabe se é uma mulher trans ou uma mulher cis. Eu sei que a violência policial ocorre. Então, isso vai ocorrer com pessoas negras, com pessoas LGBTs no geral. E a gente pode fazer essa intersecção aí. Basta a gente pegar e reparar, né? Ter um olhar mais crítico que a gente vai conseguir fazer essa intersecção em diversas áreas. E aí eu vou trazer um exemplo rapidinho da UFBA, que é a minha realidade, né? Um exemplo de transfobia institucional de lá, bem evidente, que é a questão dos banheiros, né? Eu, particularmente, tive um problema com o banheiro, que foi o seguinte, lá tem 3 andares, o PAF que eu estudo, e quando eu fui no banheiro uma certa vez, eu olhei as 2 cabines que tinha apenas 2 cabines, o restante era mictório. As 2 cabines que tinha estavam com as portas danificadas. E isso acontecia no primeiro e no segundo andar. Só no terceiro andar que tinha uma porta funcionando, né? E aí, veja bem, vamos refletir. Eu sou um homem trans. Logo, a não ser que eu seja redesignado ou tenha um acessório, eu vou precisar utilizar uma cabine, certo? Isso aqui é evidente para todo mundo. E eu não estava conseguindo acessar as cabines do primeiro porque estava com a porta danificada. Aí você pergunta, o problema é o quê? É quem quebrou a cabine que tem culpa por eu estar sofrendo essa transfobia? É o indivíduo que quebrou aquela porta? Ou seria o indivíduo que não consertou, que é o pedreiro? Não é um indivíduo que é o problema, né? Sabe qual é o problema? O problema é a UFBA. Sabe por quê? Porque se fossem homens, se todos os homens cis precisassem utilizar as cabines sempre, eles se preocupariam em trocar a porta, né? Mas como só são homens trans, é um sujeito marginalizado que está precisando utilizar aquilo, os homens cis entram, utilizam e saem normalmente, não tem problema, não é uma demanda alta, é uma demanda marginal, para eles não é interessante reparar e trocar a porta. Isso é um tipo de transfobia institucional, e aí segue semestre após semestre, eu tendo que subir 3 andares para utilizar um banheiro. Então são essas pequenas coisas assim que às vezes passa despercebida, que a gente não nota, mas é uma transfobia institucional. Porque a instituição ali não está dando devida atenção a um problema que eu, enquanto um sujeito marginalizado, estou passando ali. E aí eu trago essa frase de Immanuel Kant, que diz que a erudição não cura a estupidez, não é mesmo? Nós temos uma instituição formada, como por exemplo a UFBA, a RUI, que eu sei que aqui tem uns problemas também, né? Porque toda a instituição é transfóbica, volto a repetir. São lugares demarcados pelo conhecimento, pelo saber, né? Onde a pessoa tem um senso crítico apurado para estar percebendo essas situações, porém ainda assim a gente percebe que há um déficit, né? De compreender a realidade do outro, para além da sua realidade. Todo mundo entra, faz seu curso, hoje em dia, né? Não se preocupa com a realidade. Eu tenho recentemente mesmo eu conversei com um amigo meu e ele estava falando que para ele era... Um amigo não, um colega. Ele estava falando assim, não, para mim é importante que a pessoa se forme em 4 anos, porque se não se formou em 4 anos, não presta, não aprendeu nada, já é um profissional mangueado, assim que ele disse. Eu falei... isso é uma visão tão limitada, sabe? A faculdade ela tem tanto a te oferecer, tem tantos projetos, tantos cursos de extensão, tantas coisas, intercâmbios, tantas coisas que você pode vivenciar numa faculdade e você limitar, sentar numa cadeira, aprender em 4 anos o que o professor tem a dizer ali no slide, passando e sair. Que profissional você almeja ser, né? Quando você pensa uma formação assim. Então é nesse sentido que eu digo que a universidade ela precisa começar, né, a refletir quais são suas prioridades, né? É formar alguém, passar um slide 4 anos, aprender e sair,
ou realmente formar profissionais, né, críticos que estão ali para poder refletir de fato o que é, qual o seu papel naquela formação, né? Principalmente vocês, enquanto psicólogo, acho que vocês têm muito isso, né? Essa reflexão. Pelo menos deveria ter, se não tem. Aí aqui eu trouxe um desdobramento, né, que incomoda muito sobre a transfobia institucional, que nome civil, gente, não é nome social. São coisas diferentes. A gente tem um problema muito grande com isso. A gente pede nome social na instituição. A gente fala que o nome social ele não precisa de documento, mas parece que as pessoas não entendem, não compreendem. Eu fiz uma conta digital, né, que é o Banco Inter, porque eu exponho transfóbico mesmo. A conta é ótima, né? Não tem problema nenhum com a conta se você é cis. Ela é muito boa se você é cis. Mas assim, eu e Una fizemos essa conta e nós tentamos de todas as formas possíveis com que eles utilizassem o nome social. E no começo, eles pediam sempre: não, nós trabalhamos sim com o nome social. Precisamos apenas do seu RG com o seu nome social. Aí eu, certo. Aí a gente conseguiu explicar para eles que não precisa do RG para o nome social, porque o nome social, eu botei bem a definição aqui, para quem não conhece, né? É o nome pelo qual as pessoas trans, travestis, não binárias, enfim, utilizam quando não querem fazer uma retificação por algum motivo, não podem fazer uma retificação, ou precisam emergencialmente para, por exemplo, pessoas trans menores de 18 anos, que os pais não legitimam, né, fazer uma troca no registro, por exemplo, porque precisa da autorização. E querem utilizar esse nome social. Isso não depende de documento nenhum, documento civil nenhum. Você simplesmente vai pedir que o seu nome seja exposto, nos lugares que o seu nome for exposto, seja exposto daquela maneira. Certo? E aí quando a gente conseguiu convencer, né, a eles que não trabalhava, que eles não trabalhavam com nome social, que eles diziam que trabalhavam, eles, não, vocês não trabalham, se vocês não fazem nome social, sem documentos, vocês não trabalham com nome social. Quando a gente conseguiu convencer eles disso, aí eles se respaldaram em uma carta circular muito antiga, dizendo que o banco tem legitimidade para exigir os documentos, enfim, e que não poderiam trabalhar com essa política porque seria uma insegurança. Porque é esse lugar que a gente é colocado. A gente, quando pessoa trans, é colocado sempre no lugar de fraude. Sempre a gente quer fraudar as coisas, né? E aí eu trago um exemplo falando sobre a questão da retificação do registro civil. Quando você não tem o seu registro retificado e você pede nome social, as instituições dizem que não pode, porque, por exemplo, vai ter divergência com a Receita Federal, e aí não pode ter divergência com a Receita Federal, porque eles puxam do banco de dados mágico direto da Receita Federal. E aí você não pode usar nome social para isso. Porém, quando a gente retifica o nosso nome de registro, né, vai lá na certidão de nascimento e muda, a primeira coisa que toda pessoa trans se dá é o trabalho de ter que ligar instituição após instituição pedindo para mudar o nome. Mas não era um banco de dados puxado diretamente que você não podia ter divergência? No entanto, quando você retifica, fica lá Theo, no meu RG, mais o nome antigo na instituição que não podia ter divergência da Receita. Então, será que é mesmo um problema você ter esse nome divergente? Eu não vejo. Até hoje eu ligo para a instituição para mudar meu nome. Eu já mudei meu nome, eu acho que tem uns 6 meses. Até hoje. E tem gente que eu conheço que passou um ano de transição e daqui a pouco liga uma operadora falando: fulano de tal, eu já mudei meu nome. Quer dizer, que banco de dados é esse, né? Para mim é o banco de dados da transfobia da instituição. E aí eu trouxe, né, já um pouco de uma separação de exemplos de como isso ocorre, né? Cada instituição vai estar em um nível desses. O primeiro nível é o da ausência de políticas, que é o exemplo que eu dei do Banco Inter. É quando a instituição simplesmente se recusa a aderir ao nome social. Ela vai dar 1000 desculpas, vai dizer que é uma carta circular antes, vai dizer que o banco de dados é diferente, não pode, tem que estar de acordo e vai se recusar. Esse é o primeiro estágio. Aí vocês podem começar a classificar aí quem está em cada estágio das instituições. Vamos ver onde a Rui está aqui. Vai ter o da política incompleta, que é aquela instituição que ela não sabe muito bem como aderir ao nome social. Às vezes até tem boa vontade, mas faz um negócio
Meia boca, né? Bota o nome social, por exemplo, na lista de chamadas, mas no dia que tem no dia que você vai abrir lá o boletim online, tá lá o seu nome de registro. E às vezes na porta também. Exatamente. Então, essa política aí é incompleta. Adoro a denúncia. Ela está na política incompleta. Ela precisa avançar um estágio. Né? E não no estágio, não digo desse daqui, mas avançar um estágio no sentido de efetivar a política. E o último é o da confusão de políticas, né? Que é o caso que o próprio Banco Inter, depois que a gente deu para eles essa noção de que eles realmente não aceitavam a política do nome social, porque eles pediam RG, né? E a gente retificou, né? Retificou o nosso nome de registro e mandou o RG. Aí o que acontece? Eles botam o seu nome como nome social. Um exemplo disso, que eu vivi recentemente, eu precisei ir, né, com o Gil de Saúde ao Hospital Português. Tinha retificado, né, o meu nome. Fui na emergência. Quando eu cheguei lá, que eu dei o meu... Porque era uma ala, né, estritamente feminina, que a gente ainda precisa discutir, né, as questões biomédicas. Que o espaço que nós, homens trans, precisamos acessar muitas vezes como ginecologista é um espaço super sexista, né? E aí, na hora que ela colocou o meu nome, ela não conseguiu colocar o meu nome da maneira correta. Quando eu recebo o papel, tá lá, nome. Aí tinha social, entre parênteses, tel. Aí eu chamei ela, não, vem cá, vamos conversar. Meu nome não é social. Eu entendo que existe essa política, muito legal que vocês aderiram a ela, né, para quem precise, mas eu sou retificado. Esse é o meu RG, eu te apresento.